Olá pessoal, eu sou o professor Reginaldo e hoje nós vamos trabalhar uma instalação elétrica, uma planta de uma instalação elétrica, onde nós vamos fazer um exercício de diagrama unifilar. Bom, para que a gente possa entender um pouco melhor o trabalho que nós vamos fazer aqui, a gente não pode esquecer que existe um livro texto, né, que vocês têm ele em arquivo, que é esse aqui, de máquinas e instalações elétricas, o volume 3 de eletrônica. E nesse livro, entre as páginas 138 a 155, nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para executar bem esse diagrama, esse exercício. Lá nós vamos encontrar a simbologia, os esquemas funcionais, o multifilar, alguns multifilares, unifilar, os comandos de iluminação, os interruptores, etc. Bom, para a gente não perder muito tempo, vamos começar. Nesse exercício, nós temos uma planta proposta. Está aqui a planta. Nessa planta proposta, a gente tem um QDL. Partindo do QDL, nós temos 1, 2, 3, 4 eletrodutos saindo deste QDL, onde por esses 4 eletrodutos nós vamos distribuir toda a fiação necessária a poder fazer essa instalação. Muito bem. A parte mais que a gente acha um pouquinho mais difícil, que vocês normalmente têm um pouco mais de dificuldade, é a parte da iluminação. Então nós resolvemos separar a parte da iluminação da parte de tomadas, para ficar um pouco mais didático, um pouquinho mais legível, como que a gente vai fazer isso aí. Bom, para fazer o diagrama unifilar, nós entendemos que é sempre bom, não é necessário, mas é sempre bom a gente ter o diagrama ou o esquema unifilar pronto. Então, se a gente olhar novamente para a planta, nós vamos ver que no circuito 1 é um circuito de iluminação. Esse circuito de iluminação é composto de 5 pontos de luz. A gente pode ver aqui na planta. Partindo do QDL, o primeiro ponto de luz é o ponto 1A. Depois, nós temos um eletroduto desse ponto 1A, conectando o ponto A ao ponto 1B. Do ponto 1B à esquerda, nós temos o ponto 1E. E à direita, saindo do ponto 1B, eu tenho o ponto 1C. E, partindo do ponto 1C, eu vou para o ponto 1D. Ou seja, eu tenho essa planta e essa distribuição proposta. Nós temos que necessariamente trabalhar o diagrama unifilar para essa planta. Não vamos inventar caminhos novos. Está executado, está pronto, vamos fazer. Bom, aqui, nessa outra lousa aqui, nós separamos, fizemos um diagrama só com os pontos de luz. Esses pontos de luz que nós vamos fazer aqui são exatamente o que vocês têm na planta. Então, nós temos aqui o ponto 1E, o ponto 1A, o ponto 1C, o ponto 1D e o ponto 1B. Muito bem. Com os devidos eletrodutos que interligam eles ao QDL. Partindo desse QDL, nós já temos alguma fiação já previamente proposta. E é dela que nós vamos completar esse diagrama. Bom, então como nós podemos ver aqui, do QDL
parte este eletroduto que está aqui com o circuito 1, o circuito 4 e o terra. Outros eletrodutos e outros caminhos não nos interessam agora. Nós temos apenas esse eletroduto com circuito 1, circuito 4 e nós vamos fazer o diagrama do circuito 1, que é o diagrama de iluminação. Muito bem. Vamos ver agora como estão ligados, como estão interligados esses pontos de luz. Muito bem. Se a gente olhar aqui para o ponto 1A, ele está conectado, ele é comandado por esse símbolo aqui é um interruptor simples. Esse A significa que o interruptor simples que está comandando o ponto A, que é este daqui. Então, indo para a outra lousa, nós temos um ponto de luz que eu chamei de 1 por causa do circuito e A por causa do primeiro ponto, comandado por um interruptor simples. E aqui eu esquematizei de uma forma um pouco diferente. Vocês podem usar aquela ou essa, tanto faz. Mas vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente não tem que completar isso? Pois bem, vamos fazer por partes. Cada fio que eu traçar aqui, eu vou passar lá, como se estivesse executando essa planta na prática mesmo. Embora a gente esteja fazendo um desenho técnico que representa a instalação, a gente tem que pensar como se estivesse realmente passando a fiação, executando na prática isso. Muito bem. Vamos ver então. A gente tem que fazer o quê? A gente sabe que cada circuito é conectado, alimentado por uma fase e um neutro nesse circuito. Muito bem. A fase é conectada no disjuntor, que está lá no QDL. E o neutro é conectado aonde? Na barra de neutro, que também está no QDL. Muito bem. O que eu tenho que fazer? Para alimentar o primeiro ponto, que é aquele primeiro ponto que aparece lá, o mais próximo do QDL, eu tenho que sair com o condutor fase, que vocês já sabem o que é. Esse condutor fase, eu vou ter que encaminhá-lo até entrar aqui, ó, até entrar e ser conectado no interruptor simples. O interruptor simples tem 2 bornes. Eu vou conectar em um deles. Muito bem. Ao invés de eu fazer todo o diagrama, eu vou fazer por partes, um por vez. Primeiro condutor que eu liguei não foi o fase no interruptor A? Pois bem, vamos passar esse fio desde o QDL, desde o disjuntor até o interruptor A. Vamos lá então. Voltando aqui. Então aqui está o QDL, aqui está o eletroduto e já está passando a fiação, fase e o neutro do circuito 1. Então já está chegando no ponto de luz. O que eu fiz lá? Eu não joguei o fase no interruptor simples? Pois bem, ele está aqui. O que eu faço? Enfio nesse eletroduto até chegar no interruptor A. Muito bem, eu tenho que representar com um condutor fase aqui. Esse condutor fase é o condutor fase do circuito 1. Muito bem. Joguei o fase desde o QDL até o interruptor A. Beleza. Então isso já foi feito? Muito bem. Segundo passo, o que nós temos que fazer? Nós poderíamos conectar o interruptor ao ponto de luz, mas vou sugerir uma nova estratégia. Joga o fase primeiro, joga o neutro depois completa. Já joguei o fase, vou jogar o quê? O neutro. Pego o condutor neutro, que está lá na barra de neutro, encaminho ele até o ponto de luz 1A. Vamos fazer isso na prática. Eu já tenho o condutor neutro deste QDL
saindo lá da barra de neutro até o ponto de luz que está aqui. Então não tem que fazer nada, já passou esse condutor, já está aqui. Ok, este já foi. Bom, da forma como está, essa lâmpada não vai acender nunca. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conectar. Está sobrando um terminal do interruptor simples e está sobrando um terminal do ponto de luz ou da lâmpada. Muito bem. Este condutor que interliga o interruptor ao ponto de luz, nós chamamos de retorno. E esse retorno é o que interliga o interruptor ao ponto A. É o interruptor do ponto A ao ponto de luz A. Então, nós chamamos simplesmente de retorno A. E como é que eu faço isso? Esse fio não conecta o interruptor ao ponto de luz? Então, onde está voltando aqui, onde está o interruptor? Neste ponto. Onde está o ponto de luz? Neste ponto. Vou ter que passar um condutor deste ponto até este ponto. Que condutor é este? Que condutor é este? O condutor retorno A. Ok, então neste condutor, neste eletroduto, eu tenho dois condutores, o fase e o retorno. E o neutro já está chegando. Muito bem. Este diagrama deste ponto já está conectado. Vamos lá. Seguindo o enterro aqui, vamos lá. Do ponto, o segundo ponto que aparece, eu tenho uma conexão deste ponto de luz A até este ponto de luz B. Então, eu tenho este caminho. Então, eu tenho que usar este caminho. Opa! Alguém já usou. Alguém já usou. Olha aqui. Já veio previamente no exercício que está dizendo, olha, eu estou passando a fase e o neutro do circuito 1 daqui para cá. Então, eu já tenho, neste ponto aqui, eu já tenho quem? A fase e o neutro do circuito 1. Ok. Muito bem. O que eu preciso para ligar o interruptor B, o ponto de luz B? Vamos ver como ele foi pensado lá. Ele foi pensado, o ponto B, sendo comandado por um ponto de luz, por um interruptor B, um interruptor simples. Muito bem. Como nós vimos no caso anterior, nós precisamos o quê? Jogar o condutor fase, primeiro fase, depois o neutro. O condutor fase no interruptor B. Muito bem. Onde ele está na planta? Vamos lá ver. Lá na planta, eu já tenho a fase e o neutro chegando aqui. Então, aqui eu já tenho a fase e neutro disponível. O que eu vou fazer? Vamos aqui na aula do virtual. Eu vou pegar o condutor fase do circuito 1. Descasco, emendo e enfio nesse eletroduto até chegar nesse ponto do interruptor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente emendar aqui o fase e passar ele daqui para cá até chegar no interruptor B. Fase do circuito 1. O que eu fiz? Eu simplesmente conectei a fase ao interruptor B. Muito bem. O que a gente faz agora? Nós aprendemos que precisamos fazer primeiro fase, depois o neutro. Muito bem. Vou ter que jogar o neutro na lâmpada aqui. Bom, onde está esse neutro na planta? Bom, o neutro está aqui. Se o neutro já está aqui, ele já está no ponto de luz. Basta que eu puxe esse fio, esse condutor neutro
e ligue na lâmpada. Já está ligado. O fase no interruptor, o neutro na lâmpada. Então, já houve essa ligação aqui deste neutro, deste ponto de luz 1A para este ponto de luz 1B. Ok. Fica faltando quem? Fica faltando o retorno. Pois bem, aqui eu vou conectar, vou ligar, interligar o interruptor B com o ponto de luz 1B. Esse aqui quem vai ser? Um outro retorno, que eu vou chamar de retorno B. Vamos passar esse condutor agora lá na planta. Muito bem. Olha aqui. O retorno não interligou o interruptor B ao ponto de luz B. O interruptor B está aqui. O ponto de luz está aqui. Então, eu vou ter que passar um retorno aqui, ó, este interruptor até esse ponto de luz, que é o retorno que eu vou chamar retorno B. Muito bem. Mais um feito. Como vocês podem perceber, a gente vai fazendo passo a passo, não tenha pressa, é a melhor maneira. Bom, o ponto C é um pouquinho mais complexo. Eu tenho o quê? Esses dois interruptores aqui é uma outra forma de a gente simbolizar os interruptores paralelos. No livro de vocês, e nessa planta aqui, os interruptores paralelos são representados por uma bolinha preenchida. Esses são interruptores paralelos. Então, essas bolinhas pretas aqui, ó, interruptor C. Interruptor C são interruptores paralelos, e esse é o ponto C. Ok. Vocês aprenderam como, no livro, como a gente liga o interruptor paralelo. A coisa funciona do mesmo jeito. Primeiro a gente tem que jogar o fase em um dos interruptores paralelos. Vamos lá. Se eu pegar a fase, o condutor fase, onde ele estiver, e conectar aqui, mas fisicamente o interruptor paralelo, ele é um interruptor com 3 bornes. O borne central e os 2 laterais. Esse borne central é aquele que vai receber o fase. Muito bem, então eu vou jogar o fase em um dos interruptores paralelos, no centro de um dos interruptores paralelos. Vamos lá. A fase do circuito 1, onde ela se encontra até esse momento? Bom, a fase do circuito, ponto 1C está aqui. O caminho que eu tenho disponível para esse momento, o circuito 1 já está aqui previamente traçado. Já havia isso na condição do exercício. Ele está dizendo, aqui neste eletroduto eu tenho o circuito 1 e o circuito 4. Então o circuito 1 já está aqui encaminhando para cá. Simplesmente eu vou pegar o condutor fase do circuito 1, emendar e mandar para um dos condutores, um dos interruptores paralelos. Vou escolher o da esquerda. Vocês poderiam estar escolhendo o da direita, tanto faz. Vou escolher esse da esquerda. Então, vou jogar o fase do circuito 1 para cá. Muito bem. Não. Muito bem. Joguei o fase para esse interruptor. Fiz exatamente o que está aqui, ó. Muito bem. Agora, o que a gente faz? Como a estratégia que nós estamos adotando aqui, qual é? A de jogar o fase primeiro, o neutro a seguir. Muito bem. O neutro vai na lâmpada. Aqui, a lâmpada é esse ponto 1C. Vou ter que jogar o neutro nela. Da onde?
sei lá, de qualquer lugar eu vou jogar o neutro. Vamos ver qual é o caminho mais fácil aqui. Ó. O neutro já está vindo, o fase e o neutro já estão vindo do ponto 1B para o ponto 1C. Então, do ponto de luz. Então, eu vou fazer isso. Isso aqui já existe. Já está lá. Isso aqui já existe, já está lá. Joguei o fase, joguei o neutro. Falta o quê? Jogou, gente, jogou fase, jogou neutro, tudo que sobra de interligação a gente chama de retorno. Então, aqui, meinho, meinho, sobrou quem? Ladinho com ladinho. Meinho com meinho. Pode ser brincadeira, mas funciona. Aqui eu tenho o quê? Dois condutores, eu tenho dois retornos e mais um retorno. Então, na verdade, eu vou trabalhar o paralelo com 3 condutores retorno. Lembre-se, mais uma vez repito, jogou o fase, jogou o neutro, o que sobra a gente chama de retorno. Muito bem. São 2 retornos entre os 2 interruptores paralelos. Vamos lá passar. Então vamos lá passar esse daqui. O primeiro paralelo está aqui, o segundo paralelo está aqui. Muito bem. Eu vou ter que encaminhar 2 retornos deste interruptor paralelo até este interruptor paralelo. Então, 1, 2, entra nesse outro eletroduto, 1, 2, 2 retornos C, 2 retornos C, daqui até aqui, ou seja, exatamente o que esses dois aqui. Muito bem. Para isso ainda funcionar, falta um condutor deste interruptor paralelo até o ponto de luz. Mais um retorno. Bom, o problema é, qual é esse interruptor paralelo? Bom, é simples, é aquele que não tem o fase. Você já passou o fase? Vamos ver. Este aqui tem o fase. Então, este não pode receber o segundo retorno. Vejam bem, mais uma vez, vamos olhar aqui. Ó. O retorno é deste interruptor paralelo, que é aquele que não tem o fase até o ponto de luz. Qual dos dois que não tem o fase? É este aqui. Então, deste aqui, parte mais um retorno até o ponto de luz. E fechamos este comando paralelo. Muito bem. Terminou? Ainda não. Temos ainda mais 2 pontos de luz. Muito bem. Vamos lá. Coragem, pessoal. Vamos lá. Mesma coisa, vamos jogar o fase no interruptor D, que comanda o ponto 1D. Vamos para a planta. Onde está o interruptor D? Está aqui. Onde está o ponto 1D? Está aqui. O que eu tenho que fazer? Colocar um fase aqui no interruptor. No interruptor D, em fase do circuito 1. Mas, gente, da onde veio esse fase? Infelizmente, ainda nós não estamos em wireless. Então, não dá para transmitir essa energia direto. Essa fase tem que vir de algum lugar. Qual é o caminho que ele veio? Bom, o fase, o neutro está aqui. O que eu faço? Descasco fase, emendo fase, enfio neste eletroduto. Eita! Chegou!
Não, chegou no ponto de luz. Enfio no outro eletroduto, chegou no ponto do interruptor que me interessa. Ok. Pessoal, é comum, isso que eu fiz, essa brincadeira que eu fiz aqui, é muito comum acontecer com os alunos. Ele meio que decora colocar a fase no interruptor e esquece de encaminhar a fase até o interruptor. E aí a gente brinca até com os alunos, olha, a sua instalação está certa, só que precisa funcionar em wireless. É verdade, porque por enquanto energia nessa quantidade ainda a gente vai transmitir por fiação. Muito bem, voltando aqui. Então cheguei como fase, ok. Como nós falamos antes, vamos seguir a mesma estratégia. Joguei o fase, vamos jogar o neutro. Muito bem, vou jogar o neutro até a lâmpada. 1D. Vamos lá. Ó, eu tenho a fase na lâmpada 1D? Não. Aonde está? Desculpa, eu falei fase não. Eu tenho a fase na lâmpada D, mas eu tenho o neutro na fase D? No ponto de luz D? Ainda não. Onde que está esse neutro do circuito 1? Ele está aqui, ele não veio por aqui, ele não está aqui? Se ele está aqui, o que eu faço? Descasco, emendo, enfio. Enfiei. Passei daqui, emendei aqui, passei daqui até aqui. Já cheguei com o neutro na lâmpada. Cheguei. Ok, isso já foi. O que falta agora? Já joguei o fase, já joguei o neutro, o que sobra é retorno. E aqui eu tenho um condutor interligando o interruptor D com o ponto 1D, que eu vou chamar de retorno D. Muito bem. Aqui está funcionando, vamos passar lá agora. Muito bem, eu tenho um retorno entre o interruptor D e o ponto 1D. O interruptor está aqui, o ponto está aqui, eu tenho que copassar um retorno, essa é a simbologia do retorno, D entre o interruptor e a lâmpada. Ok. Mais um comando vencido. Falta só o ponto E. Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós temos que passar a fase no interruptor, o neutro na lâmpada e interligar com o retorno. Vamos dar uma olhadinha na planta para ver onde a gente pode pegar essa fase, esse neutro do circuito 1. Muito bem. O ponto E está aqui. O único caminho disponível na planta é entre o ponto 1E e o ponto 1B. Se vocês notarem, eu tenho a fase, o neutro passando por este caminho. Então ele está passando por essa caixinha. Na prática, o que o eletricista ou nós faríamos? Pega, puxa os dois condutores, o fase e o neutro, descasca, emenda e passa. Vamos passar por partes, como nós fizemos. O primeiro condutor que eu preciso, qual é? Jogar o fase aqui no interruptor. Um E. Onde ele está passando? Como nós falamos, ele está passando aqui. O que eu faço? Descasco, emendo, enfio nesse eletroduto. Chegou no ponto, chegou no interruptor 1E. Vocês vão me responder, chegou, mas não chegou. Chegou no ponto de luz. Muito bem, eu preciso chegar no interruptor. Onde está esse interruptor? Está aqui, professor. Eu estou com fase aqui. Para chegar no interruptor, eu tenho que encaminhá-lo por esse eletroduto até chegar aqui. Bom, agora o fase do circuito 1
foi encaminhado do ponto 1B até o ponto 1E. Mais além, e do ponto 1E até o interruptor. Então, ó, menos um condutor para a gente sofrer. Muito bem, pessoal. Então, já passamos o fase, usando a mesma estratégia que nós estamos usando. O próximo condutor é o neutro. Muito bem, o neutro do circuito 1. Vamos dar uma olhadinha aqui. O fase já está passado, eu tenho que chegar com o neutro aqui nesse ponto. Qual é o caminho que eu tenho? É este eletroduto, que interliga o ponto 1B ao ponto 1E. É daqui que eu tenho que pegar o neutro. Muito bem. Será que o neutro está aqui? Essa que é a minha pergunta. Onde é que está o neutro? O neutro, ó, fase neutro do circuito 1, fase neutro do circuito 1. Aqui está passando o fase e o neutro. Como nós fizemos antes, nós vamos puxar o neutro, descascar, emendar e encaminhar o neutro por este eletroduto. Opa! Vamos fazer na cor que fizemos até agora. O neutro daqui até aqui, do ponto 1B até o ponto 1E. Só para ficar em acordo com o que nós fizemos aqui, nós tiramos o que? O neutro do ponto 1B até o ponto 1E. Então, nós chegamos aqui no diagrama unifilar, pegamos o neutro aqui, emendamos e encaminhamos ele até o ponto 1E. Pessoal, como nós já encerramos este circuito agora, não há mais cabimento deixar isso aqui, pode deixar ou não. Mas esse diagrama aqui mostra exatamente a interligação que nós fizemos lá. Muito bem. Terminou? Não, não terminou. Esse troço ainda está em wireless. Não vai funcionar desse jeito. Falta o quê? Eu interligar o interruptor 1E com o ponto de luz 1E, que nós chamamos de retorno E. Muito bem. Então eu tenho um retorno aqui entre o interruptor e a lâmpada. Onde está o interruptor? Aqui. Onde está a lâmpada? Aqui. Nesse caminho eu tenho que passar um retorno entre o interruptor e a lâmpada, que eu vou chamar de retorno E. E um tique aqui, ó. Com isso nós encerramos todo o diagrama multifilar, diagrama todo funcional e toda a instalação, e podemos executar. Nós fizemos agora só a parte de iluminação, porque é a parte, como nós dissemos no começo, mais difícil. Espero que vocês tenham entendido. Vocês precisam exercitar mais com os seus professores, com os seus tutores, fazendo mais exercícios sobre isso. E daqui a pouco a gente volta.